Gostaria de convidar cada um dos presentes para que possam fechar seus olhos, possam se concentrar na nossa casa, para aqueles que conhecem fisicamente, para aqueles que ainda não conhecem, nos acompanham de longe, né, como o Marcelo, né, e todos os outros que pensem no nome, né, Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, e a espiritualidade da nossa casa agora visita cada um dos lares que estão conectados aqui, para que possamos fazer a nossa oração inicial. Mestre Jesus, querido amigo, te pedimos esta noite que visite a cada lar de cada um que aqui está. Leve a todos que estão conectados nessa palestra o teu consolo, a tua misericórdia, a tua alegria, a tua energia curadora, que nos traga a compreensão, que nos traga a sabedoria, que nos traga fé, com o seu olhar sempre meigo e sereno, nos encorajando a viver todos os nossos desafios. Peço a tua companhia nessa noite, que nos abençoe e nos guarde, que nos inspire durante esse estudo e que possamos, mestre, sair melhor do que nós chegamos. Que assim seja. Que assim seja. Bem, o título da nossa palestra hoje, nós estamos estudando, né, fazendo uma recapitulação, nós estamos estudando aí Atos dos Apóstolos, sobre a visão espírita. Hoje nós estamos no capítulo 17, que vai falar aí do esse irmão que inspirou essa música que nós cantamos por último, que é Paulo, na sua viagem, né, na sua conversão a Damasco, que nós já estudamos aqui. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nesses 17 capítulos que estudamos até agora, em uma palavra, ou duas, ou três, mas que vocês pensassem um pouquinho, todos nós, eu estou imbuído nessa raciocínio também, de o que nós aprendemos aí com Paulo e com todos os outros personagens que nós agora falo Paulo, porque quando a gente fala em Atos, a gente, né, a maior epopeia que tem são essas viagens de Paulo, que vai derivar alguns livros aí para frente, depois do Novo Testamento. Mas o que vocês conseguiram aprender, vocês, eu, né, nós, que nós conseguimos aprender nesses 16 capítulos que nós estudamos até hoje? Vamos lá. Necessidade de trabalhar a resiliência e fé, isso foi Jean que escreveu. Adriana, perseverança, determinação e fé. A Ayala falou que os caras eram casca grossa, né, Ayala? O cara aguentava bastante chicotada no lombo. Felipe, muito bem, incansáveis, também acho, Felipe. Bruno também botou a fé, resiliência e perseverança. Jussara, coragem e fé. Fé está ganhando aí na lista de palavras, hein? Capacidade de mudança, muito bem, Aldomar. N falou persistência, Marília, superação. Andressa, fé e perseverança também. Maria Clara, fé, confiança e determinação. E Denise, perseverança. Eu estou junto com todos vocês aí. Quando eu olho para trás, e aí acho que eu já comentei isso alguma outra vez, eu vejo que ser cristão hoje está muito fácil, né? A gente conseguir expressar a nossa fé. Aí estou falando aqui de nível de Brasil, a gente sabe que em determinados polos ainda tem-se aí a complexidade de liberdade, de fé, mas de uma forma geral no mundo, né, vamos botar assim, quase que em 80% do globo terrestre, hoje está muito fácil a gente conseguir ser cristão, está muito fácil a gente conseguir ser cristão espírita, está muito fácil a gente professar aquilo que nós acreditamos. E aquela época eu vejo que o que mais me ensinam são essas palavras que vocês colocaram aí, que é superação,
que é fé, que é perseverança, de realmente ter uma casca grossa, porque você ser missionário naquela época, e hoje também não é diferente, muda-se detalhes, situações, mas nós enfrentamos também hoje todos aqueles que se colocam a anunciar a palavra, todos aqueles que se propõem a mudar vou usar a expressão assim, de mudar de vida, de crescer moralmente. Logo quando eu entrei na fraternidade, a primeira coisa que a equipe espiritual da fraternidade que me atendia disse: olha, meu irmão, você quer mudar, você vai vir para cá, vai começar a acontecer várias intempéries que vão impedir que você busque a sua melhor. Então, você vai acordar, não vai querer na fraternidade, vai aparecer um problema. Esses também são os mesmos percalços que naquela época os apóstolos também tinham, só que eles eram numa proporção física, né? Todas aquelas... Paulo apanhou bastante, Pedro apanhou bastante, vários foram mortos, crucificados, então, ou seja, a dor física era muito mais imposta. Hoje, muitas vezes, nós temos mais dores morais, não quer dizer que sejam piores ou melhores. Então, ótimo, então a gente parte aí, está todo mundo, então, aí conseguindo acompanhar essa epopeia aí desses primeiros cristãos, e agora nós estamos aí nos últimos capítulos acompanhando algumas viagens desse que foi um grande exemplo de superação e um grande exemplo de fé e digo de coragem, porque a gente que defende uma ideia por tanto tempo e depois a gente muda de lado, muitas vezes as pessoas podem julgar que nós somos fracos de conteúdo, de caráter, porque a gente mudou de lado. E Paulo fez uma mudança muito radical. Radical ao extremo, ele defendia primeiro, foi um grande perseguidor de Cristo, porque ele tinha aquela verdade que ele acreditava, e depois passa a ser o seu maior defensor. Então, neste capítulo específico, que é o capítulo 17, nós vamos acompanhar Paulo durante mais uma viagem a algumas cidades. Então, nós temos aí, neste capítulo, alguns personagens, que é Paulo e Silas, que vão fazer essa viagem aí, acho que Timóteo entra também, e eles vão para Tessalônica, vão para, acho que é Bereia que se fala, e depois vão para Atenas. Então, essa leitura do Atos dos Apóstolos, ela não traz somente só o nosso ensinamento moral, cristão, mas também nos dá uma aula de geografia antiga, né? A gente fica viajando assim, imaginando, eu, por exemplo, fico, né, imaginando como é que é chegar Paulo naqueles lugares, né? A gente fica ali, eu, por exemplo, viajo muito, lendo isso, imaginando o povo, os locais e como ele pregava. Acho que foi a Adriana mesmo que falou na palestra semana passada, isso não era um lugar de um dia de viagem a pé, né? Os caras andavam muito, né? Não era um lugar perto. Então, você vê realmente a perseverança, a persistência, a determinação que eles tinham em propagar. E o que é o mais impactante nisso tudo é exatamente como a gente hoje analisa, estamos buscando neste curso a visão espiritual desses acontecimentos. A gente vê aí toda a preparação da espiritualidade maior, aquela que cercou Jesus quando ele estava aqui, depois quando Jesus parte para o plano espiritual, tem o próprio Jesus cuidando deles, né? Então, ou seja, eles não estavam sozinhos. Quando a gente simplesmente lê o Atos dos Apóstolos, apesar de muitas vezes a gente ter ali a palavra, que os Espíritos, né, que tinha ali o Espírito Santo o acompanhando, então hoje a gente tem uma compreensão maior, que não é simplesmente um Espírito, mas existe uma equipe muito grande que estava ali apoiando eles incansavelmente para eles conseguissem ter êxito em suas missões. E mesmo com toda essa proteção, a gente vê ali o que eles acabam passando, né, nesse dia a dia
nessas viagens de pregação. Então, nós temos ali como personagem central, vamos botar Paulo e os apóstolos. Nós temos um grupo de pessoas que estavam ávidas para que Paulo trouxesse esse ensinamento. Temos aqueles que estavam contrários a esses ensinamentos, e temos aqueles que, por sua, vamos dizer assim, a sua base educacional, vou dizer educação por causa da diferença de intelectualização, de só ser de pensar, né? Mas, quando Paulo chega a Atenas, ele é rodeado por aqueles que eram ditos os sábios, os sabedores, né? Ou aqueles filósofos que seguiam ali linhas filosóficas e que vão ali debater com Paulo. Então, esses são os grandes personagens centrais deste capítulo. Então, na primeira cidade que Paulo para, ele encontra ali, e aí isso me fez, quando eu fiz essa leitura desse texto, eu lembrei muito da parábola do semeador, porque o título da nossa palestra é Os Diferentes Diante da Nossa Igualdade. E por que vem a parábola do semeador? Aí eu vou fazer por que eu pensei nisso. E aí, não sei se todos vão, se é só viagem da minha cabeça, eu vou compartilhar com vocês. Na parábola do semeador, tinha algo que era igual para, que era uma parte só, que era a terra, o solo. Então, quando a gente fala de solo com solo, é um só, não é? Porém, ele tem características diversas. Tem aquele que está apto a produzir, tem outro que está mais difícil. Então, quando falou de igualdade e diferença, eu lembrei disso. E aí, nessa viagem, a gente vê exatamente a parábola do semeador. Isso é a minha interpretação. Por quê? Porque quando Paulo chega nesses 3 locais, ele tem pessoas que estão prontas para receber e se converterem, tem outras que não estão prontas e não querem e fazem de tudo para que aquela palavra que Paulo semeou, aí vamos, né, é o semeador, não tem uma parte lá, se não me falha a memória, que vem os pássaros e comem as sementes? Tem essa parte? Tem. Eu estou perguntando assim, que eu quero ver se o pessoal está ligado na palestra, se está, né, pensando aí o que vai fazer amanhã. Eu gosto de ver as cabecinhas assim, igual taruíra, balançando. Então, quem eram esses judeus que partem na primeira viagem, que vai lá e incita o povo todo ali? São esses passarinhos que vêm comer a semente que estava na parábola do semeador. Mas, além de ser passarinhos, eles também são aquele solo ainda com dificuldade de receber aquela semente. E temos aqueles que abrigam a semente. Teve um rapaz, coitado, que simplesmente pelo fato dele ter sido aquele que abrigou Paulo, que hospedou Paulo, esses irmãos foram lá, esses que eram os baderneiros, que eram aqueles judeus ali mais, que foram aquele mesmo povo ali que crucificou Jesus, foram lá e levaram ele, assim, esse cara aqui está colaborando com esse povo aí, esse povo radical aí, que está indo contra aí utiliza-se, né, o poder daquela época, que era o Império Romano, mas vemos a ação da espiritualidade, ele paga fiança, é solto, e a vida de Paulo continua. E a espiritualidade vem acompanhando Paulo e vai determinando para que caminhos, ela vai intuindo o seu grupo que está ali, para que ele possa seguir e ter continuidade nessa sua grande missão, que seria semear em terrenos e que cada terreno tivesse apto a receber aquela semente e fazê-la nascer. Mesmo aqueles, e aí, quando a gente tem essa visão espírita, ou seja,
a visão da continuidade da vida, até aqueles irmãos que naquele momento não aceitaram a palavra de Jesus, mas ela se perdeu? Pergunto a vocês, vocês acham que aquela palavra se perdeu? Eu acredito que não, porque nada na nossa vida se perde. Ela pode não ter sido processada, não pode ter sido digerida, né? Mas ela entrou, aquela semente caiu naquele terreno da alma eterna. E vamos ver que depois, nas suas próximas encarnações, a gente vai pegar aquilo, vai começar a fazer sentido. Então, o trabalho do semeador, ele nunca é perdido. Sim, Jeane? Quando você quiser que eu faça as perguntas, a gente já tem 3. Pode fazer. Dentro até do que você está colocando agora, a pergunta é a seguinte: alguns estavam preparados para receber a palavra e se converteram, mas não podemos estar prontos para receber o ensinamento sem a necessidade de nos convertermos a outra religião? Sim. Quando a gente fala assim, a gente fala de religião, até a própria doutrina espírita hoje, ela é encarada como uma religião, e eu acho o grande desafio de todos nós que somos, que partilhamos desse princípio, que cremos, a nossa maior missão daqui para frente é fazer com que isso deixe de ser religioso para que isso seja natural. O mundo dos espíritos não é algo religioso, como naquela época se construiu, como se tinha o conceito todo religioso, daquele poder, né, os judeus, fariseus, aquela divisão toda. O mundo espiritual, que Kardec nos trouxe, e aí já quando a semente já estava preparada para uma nova semeadura, ou o terreno já estava pronto, né, para a sementinha já lá brotar, era exatamente isso, que isso não é religioso, isso é natural. E vamos vendo através do estudo das obras, principalmente do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como isso vai evoluindo nas nossas vidas, como isso vai se processando a interferência. Lógico que vem ali o Livro dos Espíritos, ele nessa pergunta e resposta vai elucidando algumas coisas, mas através do estudo das outras obras, e começando pelo Evangelho, que é por base os ensinamentos de Jesus, vai nos mostrando essa relação não da religiosidade, mas da naturalidade. Então, eu posso absorver uma ideia e que aquilo seja complementar, que seja incremental. Porque muitas vezes, aí eu vou dar um exemplo que eu estava conversando com meu afilhado essa semana. Eu, por exemplo, acho que todos que estão aqui hoje já sabem dessa história, mas vou falar de novo, pode ser que alguém não tenha estado quando eu falei. Eu vim do catolicismo, eu falo que eu sou um espiritólico, né? Foi o Robson Pinheiro que criou esse termo, espiritólico, que é o espírito que virou católico. Então, muitas vezes, talvez lá atrás, quando eu ingressei, comecei a estudar o plano espiritual, eu olhava o berço de onde eu vim e falava, isso hoje não cabe mais em mim. Mas com a convivência, com a equipe espiritual da fraternidade, e aí a convivência através das palestras, de quando elas estão no salão, quando a gente vai fazer uma conversa fraterna, o que eu fui aprendendo com isso? Que o fato de eu ter o conhecimento hoje espírita, aí estou considerando na relação de Kardec, espírita é aquele que acredita na continuidade da vida, eu não deixei de ser católico em momento nenhum. Isso não saiu da minha vida. Na verdade, ela é um incremento. Então, todas as vezes, e aí isso vale para o espiritismo, isso vale, por exemplo, eu vou lá num templo budista e aprendo sobre o budismo, eu aprendo sobre o judaísmo, eu aprendo sobre o islamismo. Isso são o quê? Isso são conhecimentos incrementais. E nós que hoje temos essa informação de que nós temos um Deus
que enviou vários emissários, e aí existe em todas essas religiões, seitas, do jeito que quiserem chamar, existe um ponto de união entre elas, ou de intercessão, que é Deus. Troca a nomenclatura lá, como na nossa Bíblia, vai falar de Jeová, vai falar de Javé, troca-se o nome. Mas o conceito é o mesmo. Se você pega, por exemplo, lá no hinduísmo, você vai ver que existe a polaridade, existe a criação, existe algo maior. Então, como no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e foi Jesus que disse que há muitas moradas na casa do meu Pai, significa que é necessário que tenha muitos entendimentos, muitas casas, para que a gente consiga se abrigar em cada casa dessa. Então, eu posso receber, sim, aquilo que é me chegado, mas eu não preciso de me converter. A gente usa o termo conversão, que é o termo que está lá no Atos, que era o fato de eu aceitar essa nova realidade. Hoje se usa, eu me converti ao Espiritismo, eu me converti. Só que a palavra conversão dá realmente essa ideia de que eu vi, é como se eu trocasse de posição, eu estava indo para a direita e passei para a esquerda. E como, na verdade, quando a gente aceita, e quando a humanidade conseguir compreender isso tudo, essa quantidade que nós temos hoje, posso dizer até de intolerância religiosa ou intolerância com o outro, ela vai se amenizar, porque a gente vai passar a se respeitar muito mais. Existe a palavra respeito sobre isso. Então, nós não teremos opositores. Hoje o Espiritismo se opõe ao que está no que o evangélico acha que nós somos opositores dele, que nós somos tudo filho do capeta. Mas, na verdade, nós somos o quê? Nós somos todos companheiros de uma mesma jornada. Então, quando nós compreendermos que um não invalida o outro, e sim complementa o que o outro faz, nós teremos uma nova visão da vida, uma nova realidade em nossa Terra. Talvez seja isso que se espera num planeta de regeneração, um respeito maior entre todos. Então, respondendo finalmente, novamente a pergunta, eu posso sim receber aquilo e não me converter. Aquilo só vai incrementar em minha vida e não vai excluir aquilo que eu acredito. Não é obrigatório eu simplesmente abandonar tudo que eu acreditava até então. Pode ir perguntar a próxima. Então, vamos lá. Próxima, eu vou tentar falar pausadamente. As três próximas são um pouquinho longas. Paulo, como missionário da paz, trabalhando na obra de Cristo, não encontrava a paz para isso. Vivia em constante perseguição e forte oposição. O que não deixou Paulo desistir? O que podemos aplicar disso nas nossas vidas hoje? Olha, quando eu olho não São Paulo, mas todos que estavam ali muito próximos da chegada de Jesus, eu vejo que o principal combustível naquela época era a energia deixada por Cristo, sabe? Que hoje a gente entende que energeticamente não existe linha de espaço e tempo, que é como se estivesse no momento agora, mas é óbvio, por exemplo, quando a gente está próximo muito de alguém e a gente ouve aquela pessoa falar, isso contagia, gente. A gente vai no encontro, vamos imaginar, estamos lá no Salão da Fraternidade, vem alguém, faz uma palestra que motiva a gente, é isso aí no encontro fraternidade. Hoje em online, você assiste lá, tem vários outros, você pega aí na nossa linha, você tem o Haroldo Dias, tem um outro que a Adriana gosta muito, que é um novinho. Como que é o nome dele, Adriana? Esqueci agora. Arthur? É Arthur? É Arthur, amor? Um novinho. Enfim, nós temos muitos. Tem o Rossando, nós temos muitos oradores espíritas aí, tem o Adriano, tem o Gianni, tem o Fred na nossa casa, né? Então a gente assiste uma palestra, a gente sai ali muito contagiado. Não, agora eu vou colocar aquilo ali tudo em prática. Então, assim, acredito eu que pela proximidade, a gente sabe, e nós sabedores do tamanho da energia
de Cristo, que a aura dele, por exemplo, a nossa que se compara-se, né, ali a centímetros, a minha então é pequenininha, fica assim, a pertinha do corpo, né, não é muito grande porque eu estou em processo de evolução, mas, Arthur Valadares, muito obrigado. A de Jesus era imensa, né, era quilométrica, então não tinha ninguém que passava por Jesus e que não sentia aquele fogo, né? A Anne deu a cola aqui, né? Aquele fogo, aquilo que contagia a gente. Então, esses primeiros, acredito eu, que essa chama, né? Essa sarça ardente, aí representada lá por Moisés, né? Como ditou lá os 10 mandamentos, ela fez com que essas pessoas tivessem uma fé e uma coragem sobre-humanas, porque até então, tudo bem, né? Nós tivemos várias outras demonstrações da mesma fé no Antigo Testamento. Todos os outros profetas também foram totalmente bem castigados e bem perseguidos também. Mas o que tinha eles, o povo, vamos assim dizer, né? Que conduziu essa fé até a chegada de Jesus e os que conduziram pós-Jesus? Exatamente essa palavra, fé. A confiança plena de que existe um Pai que cuida de cada um de nós. Que por mais que nós façamos aqui, Ele está cuidando de nós. A fé inabalável, a fé de que tinha certeza. E quando nós olhamos, todos estes, nós temos uma visão limitada da realidade, porque nós vemos somente as características boas de todos eles. Mas todos eles passavam por que todos nós passamos. Cansaço, desânimo, falta muitas vezes a fé falhava. E quando a fé nossa, individual, falha, nós temos alguém que está no nosso lado que reacende. E aí eu já disse, eu gosto de usar muito esse exemplo de um carvão de brasa. Se ele está sozinho, ele se apaga, mas se eles têm mais de um, ele se acende. Jesus usa quase que a mesma metáfora. Eu estarei reunidos onde mais de um estiver junto. Então, ele é o fogo que é o sopro, né, que acende a nossa brasa. Então, o que fez todos eles, na minha verdade, na minha opinião, é essa fé inabalável de que existe uma espiritualidade que cuida da gente, que está ali ao nosso lado. E quando eu vou voltar, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz muito forte alguns fundamentos que a gente precisa de ser fortalecidos, exatamente essa crença de entender de que nós temos alguém que nos acompanha, que alguém que cuida da gente, que as palavras que Jesus lançou não foram palavras ao vento, foram palavras de certeza. As bem-aventuranças, era tudo aquilo que a gente vai construir ao longo da nossa vida na visão espírita, na visão da continuidade da vida. Então, apesar deles, talvez, ainda, apesar que Paulo, a gente vê em todas as outras cartas para frente, nós vamos ver Paulo falar muito da continuidade da alma. Eu espirrar, consegui conter. Inclusive, quando ele chega em Atenas, e a palavra lá que era... Você podia se falar qualquer coisa, mas você falava de ressurreição, aquilo para eles era... Tanto que ele foi chamado de embusteiro, né, de charlatão, por aqueles que detinham o conhecimento naquela época. Então, ou seja, manter-se fiel, mesmo quando todos estão contra você, e todos que eu digo, a grande maioria, porque não era, ele ia, as pessoas aceitavam, mas a sua grande maioria dizia contra. Isso é ter certeza da sua fé. Então, na nossa vida hoje, quando a gente opta para fazer uma mudança individual, a gente quer mudar, quer crescer, nós teremos uma multidão, assim como eles, contra a gente. Nós teremos vários testes que vão ser colocados em nosso caminho
para que teste exatamente o que eles passaram, que é a determinação em busca de um ideal. Paulo e os apóstolos tinham um ideal, uma chama que ardia dentro deles, que era divulgar, ser os comunicadores, passarem tudo aquilo que eles viveram, Paulo não viveu, mas outros viveram, perto de Jesus, para que esse conhecimento valioso, essa experiência crística não fosse perdido. Então, esse era a grande missão, era o que movia eles, na minha opinião. Próxima pergunta. Então, agora tem mais perguntas, mas eu queria fazer uma linha. Você colocou aí a questão só por dentro dessa sua resposta, você colocou a questão, né, que muitas vezes você quer fazer a mudança e muitos vão contra, mas que você tem que se manter na sua fé. Obviamente, a gente tem certeza de que Paulo estava certo, né, no que ele estava se propondo. Mas como a gente pode ter essa certeza? Porque muitas vezes a gente vai tentar fazer uma mudança, muitos vão contra, mas será que eles estão errados e eu estou certo? Ou será que eles estão certos? Como é que a gente trabalha isso? Nós sabemos que nós não vivemos um mundo de verdades absolutas. O que a gente vê hoje, a própria ciência mostra de que até então se tinha uma verdade absoluta e aparece alguém e muda aquela verdade, traz a nossa. O próprio exemplo disso é Jesus. Até a chegada de Jesus, os judeus tinham uma concepção de que era a lei. Jesus veio e lança um novo olhar sobre aquilo. Quando eu disse da gente mudar, e aí no processo de mudança, nós vamos cometer os nossos erros. Mas o que é o processo de mudança? É eu me tornar melhor do que eu sou hoje. E muitas vezes, a busca de tornar melhor vai fazer com que eu pegue muitos caminhos. Eu posso, por exemplo, decidir entrar na fraternidade e começar a estudar a doutrina espírita. Vai aparecer os percalços, e aí vamos entender, quando Kardec diz que o plano espiritual influencia sobre o plano material, e vamos imaginar que existe um grupo daqueles que eu magoei no passado, e que estão no plano espiritual, estão, de uma certa forma, vão me acompanhar. E vou olhar assim, esse charlatão aí quer mudar agora? Vai ficar bonzinho? E aí vão fazer de tudo para que eu se revele, que está vendo, vou fazer com que ele tropece. Então, a busca que eu estou dizendo não é acreditar do que é certo e colocar o que é certo e errado, mas é a busca da minha mudança pessoal, de eu fazer com que eu me torne melhor. Cada um vai seguir um caminho. E o que eu digo que vai aparecer essas oposições são as oposições que vão acontecer. Então, nós precisamos de, muitas vezes, se colocar na posição de aprendiz e fazer uma reflexão quando alguém apresenta alguma coisa. Porque ele pode ter, eu posso estar nessa busca do meu desenvolvimento pessoal, eu posso estar indo para um caminho que eu esteja com uma visão totalmente distorcida. E aí tem alguém que se preocupa comigo. Pode ser até, vamos imaginar, a gente está falando da influência do plano espiritual, vamos supor que o meu mentor chega com um amigo assim, cara, você tem que ir lá falar com aquele sujeito lá, que eu falei, na verdade, para ele para o caminho A, ele está indo para o caminho B, então precisa de alguém colocar na linha. Então, nós temos que ter essa consciência de escutar, de se colocar na posição, aí a posição filosófica, já que a filosofia permeia esse capítulo, de um dos precursores. Se a gente pega lá na introdução do Evangelho segundo o Espírito, vai falar do papel de Sócrates e Platão como precursores da era cristã e dos ensinamentos espíritas. Está lá, convido todos, ele é uma leitura fantástica. Então, ou seja, o questionamento filosófico é sempre se questionar. Então, olha só, se realmente eu estou, vou me voltar, vou me interiorizar, vou sentar, vou fazer oração, vou me conectar com o mais alto, vou buscar dentro do meu espírito, o meu espírito sabe o que é necessário para mim. Porque nós somos o quê? Um espírito encarnado. Nosso espírito tem a dimensão de toda a nossa trajetória. Nós já aprendemos nos cursos anteriores sobre a emancipação da alma, que quando dormimos, o nosso corpo volta ao plano espiritual, e quando volta nós relembrar de tudo aquilo que nós já vivemos. Então, como que eu vou fazer essa conexão comigo mesmo?
Através de uma oração, através da meditação, eu vou procurar acalmar minha mente para me escutar. Mas isso precisa estar na nossa mente consciente de que o nosso copo ele está sempre vazio e sempre tem a oportunidade de ser colocado. E não que o nosso copo está cheio. Porque quando a gente coloca que eu já sei de tudo, a gente vai ter esse problema de que os outros vão falar e eu vou fechar o ouvido e achar que eu estou no meu caminho certo. Então, se eu pudesse dizer na minha experiência, o que eu poderia compartilhar isso, é que a gente sempre procure ouvir, sempre procure refletir sobre aquilo que é chegado a gente, e não se colocar numa posição de, não, eu determinei esse caminho, e esse caminho, ele é inflexível. Vamos utilizar sempre da flexibilidade e da reflexão que Jesus sempre nos ensina, e Kardec fala muito da questão da fé. O que é a fé raciocinada? É isso, é aquilo chegar a gente e a gente possa raciocinar. Sim, Aldomar Júnior. Bom, a Giane, ela comentou agora dizendo, como que eu sei que a mudança, eu devo mudar, ou se o outro está certo, ou se eu estou certo? Normalmente a gente acha que a mudança, ela é individual, né? Normalmente a gente pensa dessa forma, mas para acontecer a mudança, a gente precisa da relação com o outro. É a troca de relações que ajuda nessa mudança. Então, normalmente, o que eu vejo, assim, que é a minha visão, se a minha mudança ela vai me beneficiar, mas também vai beneficiar o coletivo, né? Se a minha mudança ela é uma mudança que também vai ajudar o coletivo e vice-versa, eu vejo que é, sim, uma mudança positiva. Ok? Ok. Sigamos. Muito Pode obrigado por suas sempre brilhantes colocações, né? Posso fazer a próxima? Pode, claro, deve. Essa próxima, eu acho que meio que você já até permeou a resposta, mas eu vou fazer ela novamente para você poder Tá bom. reafirmar isso. Semelhante a Paulo, quando firmamos a vontade de mudar, sempre aparecem muitos obstáculos. Tudo dá errado. Tudo aparece para perturbar. Como se manter firme no propósito da mudança? Engraçado o seguinte, que a gente fala de mudança, e aí muitas vezes a gente pensa muito na mudança religiosa, mas eu vou dizer uma coisa muito, assim, coisas normais. Vou emagrecer, vou botar na minha cabeça que eu, né, preciso de perder peso. Vai aparecer sempre alguém que vai me oferecer comida, eu vou acordar de manhã e vou dar preguiça de ir caminhar. Então, as mudanças não precisam ser mudanças gigantescas em nossa vida, sabe? São muitas vezes mudanças pequenas. E o componente que vai permanecer no objetivo, seja o de emagrecer, ou de melhorar-me moralmente através dos estudos, ou, por exemplo, e aí são os sintomas, né, são os efeitos, não a causa, os efeitos de muitas vezes tudo está dando errado na minha vida, eu ando, sabe, muito carregado, e aí são aquelas construções que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, e aí sim é uma mudança mais profunda, uma mudança que vai exigir o quê? O mesmo componente. Aí, na verdade, não é um componente, é um conjunto que todos nós, já colocamos aqui no chat, que foram as características dos apóstolos, que é fé, perseverança, que é coragem, determinação, disciplina é algo extremamente importante. Então, não é um objeto, uma questão, mas é um agrupamento. Da mesma forma como lá atrás eu disse que os conhecimentos acerca do mundo, dos conhecimentos, vamos dizer assim, religiosos, de você anunciar, como a gente está aqui, que eles não se separam, mas na verdade eles se juntam, todas essas qualidades que nós colocamos ali, vamos botar esses verbos de ação, eles não atuam sozinhos, eles atuam em conjunto. Então, por exemplo, eu não tenho disciplina sem ser perseverante.
eu não sou perseverante e eu não tenho a fé naquilo. Então, ou seja, são todos esses componentes juntos, e aí vou fazer uma metáfora em relação como a gente vai fazer um pão, né? Você vai botar trigo, água, açúcar, sal, fermento. Então, ou seja, são todos estes componentes que irão produzir eu vou usar essa expressão, essa fé inabalável, que independente de qualquer coisa, eu vou seguir o meu plano que tracei para atingir aquele objetivo. Aldomar, por exemplo, eu posso falar, mas pode ser que tenha outros aqui, ele aí é consultor de empresas, enfim, sabe, né, e sempre ensina todos, é mentor, ele sempre vai falar isso, que a gente precisa de ter disciplina, foco, uma fé inabalável em traçar os nossos objetivos e buscá-los. E neste caminho, nós vamos adquirindo o quê? Sabedoria, reflexões. A gente pode ir, talvez, num objetivo que não seja o melhor, vai ter um amigo que vai ensinar, vai ter um mentor profissional, vai ter o nosso mentor espiritual, ou seja, as informações para que eu chegue àquele objetivo de mudança de vida, de mudança moral, de mudança corporal, qualquer mudança que formos promover em nossas vidas, lembre-se, e aí foi o que os apóstolos tinham, tenhamos fé de que sempre tem alguém que vai, quando a gente sair do caminho, vai nos lançar ao caminho novamente. Então, a fé, não só nesse agrupamento, mas no agrupamento total, de que a gente está sendo cuidado. Pode, próximo? Pode. Paulo pregou sobre o reino espiritual de Deus, porém seus adversários distorceram a mensagem, dando a entender que Paulo pregava a oposição contra Roma. Jesus veio trazer lições de amor e os judeus o acusaram de querer destruir as leis. Como devemos lidar com essas dificuldades, essas distorções que surgem em nosso caminho rumo à evolução? Falo, sempre tem alguém que me bota no canto da parede. Eu sei. Já me dedurou ali, ó. Ai, Cristo. Só Jesus na causa mesmo, tá vendo? Aí, ó, testando a nossa fé. Bem, brincadeiras à parte, nós sempre teremos alguém para criticar aquilo que nós vamos fazer. Porque o que essas pessoas eram o tempo todo? Críticos. Os judeus tinham lá, não era todas as alas, mas tinham os mais xiitas, vamos assim dizer, né, que eram os fariseus, que é aqueles que mais perturbaram Jesus. Assim como Paulo tinha os seus objetores, Kardec depois também tinha toda ali a academia, né, os sábios, que eram contra o que ele estava escrevendo, e hoje nós temos ainda, né, os materialistas, vamos assim chamar. Então, lidar com essas oposições, ela faz parte de todo aquele que vem divulgar algo novo. A gente fala de divulgação, e aí eu sempre coloco, como o Odomar colocou na sua exposição, né, acerca de aquilo que a gente constrói para a sociedade, então, que aquilo que a gente partilha para uma melhoria, e aí as pessoas irão se opor por uma infinidade de motivos. Podemos dizer que muitos irão se opor por medo, muitos por não compreender, por falta de conhecimento daquilo, e temos que exercitar aquilo que Jesus nos ensinou. E aí que, demonstrado mais uma vez, exercitar a nossa fé, exercitar de que, e remeter novamente à parábola do semeador, que cada um está no seu tempo. Então, lidar com essas pressões, com essas oposições, e eu vou dar mais um outro exemplo metafórico, seria o carvão viraria diamante se não fosse a pressão exercida na terra sobre ele? Pergunto a vocês. Uma borboleta teria asas fortes para poder voar se ela não tivesse que se esforçar para romper o casulo? Pergunto a vocês.
A Regiane aí é bióloga, ela pode dizer melhor sobre isso, e talvez tenha outros irmãos nesse reino que podem nos ensinar muito. Então, sofrer a pressão, a oposição às nossas ideias, isso vai sempre acontecer. Mas por que que isso acontece? Porque ainda nós estamos, o nosso ambiente planetário nos convida a isso. Nós não somos um planeta de provas e expiações, não é isso que a gente tem escutado nesses últimos tempos, que a gente está num momento de transição planetária. E o que é um mundo de provas e expiações? A prova, vou pegar aí os professores, é o quê? Não é um mecanismo que se tem de verificar se nós estamos aprendendo alguma coisa? Ah, eu passei por um mundo de regeneração, eu vou ter prova? Vou. Eu passei por um mundo feliz, eu vou ter prova? Vou. A prova nunca vai deixar de existir em nossas vidas. Porque a gente vai estar sempre o quê? Se melhorando, a gente não vai evoluir? Lembrando aí a palavra de Ramatiz, todo arcanjo um dia já foi anjo, então todo homem um dia se tornará um arcanjo. Os arcanjos vão passar pelas suas provas. Jesus, que já era um ser angélico, não passou pela prova, se de sair, né, de vir se materializando novamente, depois de vai saber quanto tempo já estava desmaterializado, e sabemos hoje que a prova maior de Jesus não foi ser crucificado, mas estar encarnado, em função da sua potência espiritual, energética, no mundo de terceira dimensão. Ele passou por provas, passou por oposições. Ele, Jesus. E não foram só as pressões materiais. Mas como assim? Que outras pressões Jesus pode ter enfrentado? Estamos esquecendo do plano espiritual? Será que Jesus também não tinha opositores espirituais? Será que esses que eram opositores de Jesus e depois de Paulo e de todos os outros também não eram vou trocar a palavra, não eram intuídos por esses que eram opositores ao avanço do nosso planeta e da nossa inteligência moral? Percebam, precisamos perceber que essa influência ela vai sempre existir. Nós não teremos uma vida aí lá na frente sem sofrimento, sem um monte de coisa. Mas as provas irão chegar. As oposições hoje que ocorrem em todos nós que estamos aqui na Terra é para transformar esse minério bruto em algo valioso como um diamante. Próxima, Jane. Na verdade, desculpa, eu esqueci de baixar a mãozinha. Por enquanto, a gente não tem... Ah, não, peraí. Não. Apareceu uma aqui. Foi mal. Acabou de aparecer um... Então, tá bom. Vamos lá. Primeiro é uma colocação e depois uma pergunta. Mas eu vou fazer a colocação porque ela tem tudo a ver Perfeito. com... Eu não acho que a mudança traz perturbação no sentido negativo, mas como situações para lapidar o nosso fortalecimento. Uma planta, antes de crescer, precisa se enraizar. Muito bem. A pergunta é a seguinte: a mudança é um processo contínuo? E o que preciso observar em mim para identificar os pontos que devo mudar? Bem, sim, a mudança ela é um processo contínuo. Aí você pode perguntar, por que é um processo contínuo? Porque quando nós olhamos a criação, ou seja, aquele que tudo cria, aí eu faço uma pergunta para que todos nós possamos refletir. Vamos pensar, será que Deus, ele para de criar? Por exemplo, nós estamos agora no ano planetário do nosso planeta Terra, nós estamos em 2022. Então, Deus olha e fala assim, chega, vou tirar 7 dias de descanso, não vou criar mais. Deus faz isso? O que vocês acham? Vou olhar as cabecinhas aqui, ó, deixa eu ver. Tem muita cabecinha parada, uns cabecinhas estão balançando que sim, outros não estão. Então, acho que está todo mundo, pelo menos a maioria concorda que Deus cria o tempo inteiro. Jesus deixou essa dica para a gente, né? Porque Jesus disse lá,
Se meu pai não descansa, porque eu irei de descansar. Então, nesse de não descansar, é porque Deus emite criação o tempo inteiro. Vamos olhar o nosso planeta, Terra. Nosso planeta para de mudar? Não. O nosso planeta é um ser vivente. Ele é alguém que está evoluindo, como todos nós que estamos aqui hoje estamos, ou seja, todos os seres que estão dentro da Terra, vegetais, animais, minerais, mas ela é um ser que também está evoluindo. Nós estamos no limiar desse processo, né? Ela está debutando, está sendo de provas, expiações e vai para a regeneração. Então, a mudança ela vai sempre ocorrer, porque a mudança é o processo de evolução. A gente nunca vai... A gente pode estar assim, eu estou cansado de mudar, vou parar de mudar. A gente pode ficar estacionário por um tempo, mas nós seremos, sabe, empurrados para que a gente mude. Porque a gente não vai se suportar mais. A necessidade vai ser tão impactante, tão, sabe, igual quando Jesus teve aqui e inflamou todos esses nossos irmãos aí que foram os grandes responsáveis por que a gente possa hoje estar conversando sobre isso, porque foram os exemplos dele, foram essa continuidade, né, ali dos ensinamentos para que nós possamos chegar hoje. Então, a mudança ela é necessária. Ela nunca vai deixar de existir, porque a gente nunca vai deixar de evoluir. A outra pergunta era... Tinha um complemento a essa pergunta, que a mudança era necessária? Não, você se a respondeu mudança se era era boa, era contínua. ruim, né? Não, você respondeu se ela era contínua. Aí a Isso, segunda agora tem a era... próxima. O que eu preciso observar em mim para identificar os pontos que precisam ser mudados? Aí eu vou dizer por experiência, vou compartilhar a minha experiência, e aí, sabe, porque isso não existe uma verdade absoluta. Mas o que me traz sofrimento? Isso é uma pergunta que eu posso começar a refletir sobre o que é bom mudar em mim ou não. Depois, o que eu faço que possa... Eu vou pegar, mais uma vez, os ensinamentos de Aldomar de hoje. O que eu estou no meu dia a dia, no meu comportamento, de que leva a sofrimento ao outro, à sociedade como um todo? Então, são perguntas que a gente começa a se fazer, que pode dar um indicativo para que lado nós precisamos ir. Se essa mudança vai ser boa, se essa mudança não é boa. Se essa é uma mudança que ela vai trazer paz para mim, e aí paz para aqueles que estão ao meu redor, e aí muitas vezes assim, mas eu começo um processo de mudança e vou dizer uma coisa assim, simples. Porém, vou dizer simples no conceito, tá? Mas é difícil pra caramba para botar em prática. Pena que, aí eu vou dizer que eu não sei, tem alguma psicóloga aqui hoje? Tem alguém que é psicólogo? Suzana não está aqui, mas estou dizendo que porque é algo da psicologia ou da filosofia também, enfim. Mas a autoestima. Quando a gente começa a falar de autoestima, a gente vai falar da gente se valorizar. E aí, se valorizar está ligado ao quê? A minha capacidade de eu dizer não para as pessoas. Não é difícil para danar a gente dizer não para as pessoas? A gente tem um ambiente, a gente começa ali, a gente está se cedendo o tempo todo para as pessoas. E, de repente, você começa, não, hoje eu não quero fazer isso. Não, eu quero fazer uma coisa que eu quero fazer. Isso já causa um transtorno danado, inicialmente, à nossa volta. Mas eu ficar dizendo sim para todo mundo vai fazer com que eu adoeça. Vai fazer com que eu fique mal-humorado, vai me trazer uma série de transtornos. Então, isso é um indicativo que eu preciso de fazer uma mudança. As pessoas, inicialmente, em minha volta, podem entender essa mudança? Não. Pode gerar pressão, conflito, mas eu sei que vai ser importante para mim. E depois que elas entenderem e eu passar por esse processo, vai gerar paz para elas também.
Porque eu não vou ser mais amargurado, eu não vou ser mais triste, eu vou ser mais um cara alegre. Então, ou seja, a minha mudança interna, ela vai refletir externamente. Pode ser que neste processo nós tenhamos algumas perdas. As pessoas estavam acostumadas com aquele que fazia tudo, mas aquele que eu era infeliz. E aí algumas pessoas irão, outras pessoas chegarão. E eu farei bem aquelas que estarão alinhadas junto com eu estar bem. Então, este é o caminho da mudança. Ele é difícil, ele é penoso, ele tem idas e vindas, a gente vai tomar os caminhos errados, mas isso faz parte de aprendizados, faz parte da nossa experiência, mas precisamos de passar por isso. É difícil, mas é o que nós necessitamos. Então, não existe uma mágica, uma palavra certeira, uma dica infalível. Nós temos o quê? Tentativas e erros. Como uma vez eu vi aí numa dessas parábolas, aí o Aldomato, aí talvez ele pode me ajudar a completar de forma precisa, mas existe no meio de tomada de decisão, tem uma história que diz que estava lá uma repórter fazendo uma entrevista com um empresário muito bem sucedido, e falou assim, nossa, eu vejo aqui pelo seu histórico, o seu homem que toma é um histórico de sucesso, sempre tomou decisões assertivas, certas. Como que você adquiriu tudo isso? Ele diz, errando. Ele teve que errar muito para poder aprender a tomar a decisão correta. É isso, Adalmar? Mais ou menos assim? Então é isso, a vida da gente vai ser assim. É essa construção de experiência que vai levar a gente a ter mais assertividade. Aí, meu apoio quer falar, agora ele vai embelezar ainda mais o exemplo. Vai lá, Adalmar. Não, é muito legal isso aí que você está dizendo, porque a mudança, para ela acontecer, eu preciso do erro para ter o acerto. O caminho, né, do erro para o acerto é a mudança. E muitas pessoas, eu me incluo nesse contexto, tem vergonha dos seus erros, né? A gente sofre pelos erros. Só que a gente esquece de entender que nós ainda estamos em um processo evolutivo, né? Estamos evoluindo. E é claro que vamos errar. Então, assim, quando eu comecei a pensar dessa forma e começar a aceitar um pouco mais os meus erros, o meu processo para o acerto acelerou, porque eu passei a aceitar com mais facilidade os meus erros, e eu acho que é um caminho que é uma forma que você reconhece os seus erros. O primeiro passo é reconhecer os erros, né? Por isso que quando você falou aí de medo, né? Você falou também de medo, é muito recorrente, né? Você sente medo das situações, sente medo das mudanças. Eu vejo muito que parte também dessa questão o medo de reconhecer aquilo que precisa ser mudado, né? Nós temos esse medo o tempo todo, a gente tem essa dificuldade de aceitar que nós não somos perfeitos, né? Mas, por outro lado, quando você passa a aceitar isso, que nós somos imperfeitos, nós vamos errar, muitas vezes ainda, mas o bonito da coisa, o legal da coisa, é esse processo de mudança do erro para o acerto. Exatamente. Quando a gente olha, e aí vamos pegar aí em relação à mudança, vocês acreditam que aquele Paulo que iniciou, não só Paulo, mas todos os apóstolos, nessa jornada aí nessa grande cruzada, né, que foi feita com todos os apóstolos e Paulo, você acha que eles foram os mesmos homens do início, quando eles chegaram ao final? Eu também acho que não. Acho que cada percalço que cada um enfrentou, aí eu vou pegar a palavra de
Ayala, né, o couro foi ficando mais grosso. Eles já partiram do couro grosso do início? Não. As camadas foram feitas a cada dificuldade. Quando Paulo termina, quando acho que vai terminar o Atos dos Apóstolos, a pele dele já vai estar assim, ó, né? Mas começou bem pequenininho ali. Primeira chicotada já saía sangue, depois para o último tinha que dar bastante para poder aprofundar a pele. Vocês acham que eles também não sentiam medo, dúvidas, sentimento de fracasso? Puxa, vim tão preparado. Estou aqui imaginando Paulo. Paulo vai lá, né? Olha que ele era um cara instruído, ele não era um cara igual eu, né? Que estou, né, começando agora. Já tinha uma caminhada de instrução ali. O que ele fez foi só dar uma remodelada em tudo aquilo que ele conhecia, né, uma nova perspectiva em função da experiência crítica que ele teve, mas ele estava muito do conhecimento, tanto que ele tinha propriedade quando ele chegava na sinagoga, e aí é que é bacana, faz como ele tinha, aí a gente vê como que a espiritualidade atua, né, ou seja, pegou alguém que era catedrático na lei e conseguia, com a sua experiência do convívio com aqueles que viveram Jesus, fazer essa ponte entre o antigo e o novo. Então, eu acredito que quando Paulo chegava lá e falava com aqueles que eram seus, que aquele que ele e eles não que ele não conseguia, sabe, mesmo com toda a sua oratória, com toda a sua empolgação, não só a empolgação no sentido de vontade, mas também intuído pela espiritualidade, né? Por exemplo, o discurso que ele faz lá em Atenas, a gente vê que toda vez que Paulo, Pedro faz esse discurso um pouco mais longe, hoje a gente pode ver a ação da espiritualidade intuindo e colocando as palavras da forma correta. Tanto que no discurso de Paulo em Atenas, esses que eram considerados ali, ele consegue converter muitas pessoas em um lugar onde que seria impróprio, em tese. Porque naquela época, hoje, quando a gente fala de saber, a gente sempre olha ali para trás e olha lá Grécia, Roma, os caras estavam na frente, vieram a democracia, era um povo extremamente renovador. E quando ele falava para os seus que ele não conseguia, eu tenho certeza que ele chegava no final do dia e falava assim, puxa, hoje eu não fui bem. Ele fazia essa autocrítica, mas o que impedia ele de cair era o quê? A certeza de que ele estava no caminho que ele tinha traçado para si, que ele acreditava que ali era o caminho que ele precisava de percorrer. Então, quando a gente olha o exemplo desses grandes homens que foram, essas grandes mulheres, que a gente fala sempre do sexo masculino, mas nós temos as grandes mulheres do evangelho, todas as grandes, tanto que a gente, se pegar somente nesse capítulo, fala-se que muitas mulheres foram convertidas. Então, a gente não pode simplesmente só lembrar dos homens. Todas essas grandes mulheres, e olha que vou te dizer, ouso dizer que as mulheres tinham mais coragem naquela época do que nós, homens. Quem foi ter com a primeira que Jesus apareceu foi Maria Madalena. Ela que estava lá, porque o restante estava todo, nós homens estava tudo lá emburacado com medo, né? Então, assim, é o grande exemplo para nós. Então, ou seja, nós precisamos de olhar e entender que eles passaram por esse processo de crescimento. Que apesar de sermos diferentes em matéria, em conhecimento, vamos botar diferentes hoje, mas nós somos exatamente iguais a eles e eles iguais a nós, com um hiato de 2000 anos de diferença. Digo só de conhecimento, porque possivelmente a gente estava lá atrás e evoluindo também. Mas hoje, se a gente for só olhar, nós somos diferentes, mas temos a mesma base. Que base é essa que nos torna todos iguais? A base da imperfeição buscando a perfeição. Sim, Jane. Dentro disso que você está comentando, tem a pergunta seguinte. Nesse versículo, vemos que Paulo encontrou compreensão e oposição, tanto entre os judeus como entre os pagãos, os intelectualmente ignorantes e os sábios.
Para o semeador, isso mostra que não devemos nos ater a rótulos. Mas por que é tão difícil para nós não rotular os nossos irmãos? Porque nós ainda estamos em processo de aprendizado. Nós conseguimos hoje, vamos ser sinceros, a gente consegue sair na rua hoje e não julgar ninguém? Conseguimos? Eu não consigo. Eu ainda estou longe disso. Eu passo, a Anne fala assim, quando eu estou dirigindo, eu sou o pateta no trânsito, né? Você já viu o desenho do pateta, quando ele está fora assim, coisa, aí entra e se transforma num monstro, aquele negócio. Sou eu. Xingo todo mundo, entende? Então, por que a gente rotula? Porque a gente está no processo de aprendizado. Só que toda vez, aí eu vou usar a Adriana, né, que foi através do livro Nem Tudo é Karma, né, e Tudo é Escolha, lá num grande ensinamento que tem, que é aquele primeiro pensamento que me domina e depois a reflexão que eu faço com aquilo que me domina. Esse é o grande aprendizado. Eu vou rotular. A partir que eu vou evoluindo na minha jornada moral, eu posso ainda fazer no automático. Eu rotulo, mas aí eu falo, opa, não posso rotular, não. Eu vou nesse exercício, posso, não posso, vou, não vou, e até na hora que eu não vou mais. Mas nós temos a necessidade porque nós estamos em processo. Nós ainda não somos arcanjos, nós somos homens, a caminho de sermos arcanjos. Mas fazemos parte, faz parte do rótulo. É isso que torna a gente diferente, o rótulo. Vai colocar cada um na sua caixinha. E a partir do tempo, nós individualmente, nós coletivamente, vamos ver que isso não vale de nada, sabe? E é aquele negócio que no final todo mundo se torna igual. Igual como? O rico vamos usar assim essas duas dualidades, né? Essas duas. O rico e o pobre chegam no final, vão para onde? Morrem e serão enterrados. E aquele que era o rótulo que diferenciava o rico e o pobre, que eram seus bens, vão fazer alguma diferença na hora de vocês serem despojados materialmente? Não. Nenhuma diferença. Mais uma vez, prova aí, ó, o princípio da igualdade que impera. Somos todos filhos de Deus, todos iguais, todos teremos as mesmas oportunidades de evolução, e sempre vai haver um ponto de conversão que nos tornaremos iguais. Um deles é o processo da morte. Hoje, no mundo material, esse que estamos vivendo, o dinheiro consegue fazer o cara viver eternamente? Não. Chega uma hora que ele vai morrer. O que o dinheiro faz, talvez, é prolongar a vida ou não. O cara tem mais acesso a determinados remédios que o pobre não tem, enfim. Mas, no fim, todo mundo vai morrer. Ou seja, todo mundo é igual. Então, nós temos a necessidade de rotular em função do nosso condicionamento moral. Mas eu posso já hoje fazer essa reflexão, quando eu rotulo, se eu devia rotular. E aí eu posso, com o meu tempo de aprendizado, eu posso começar a desfazer desse hábito de rotular as pessoas, de isso ou aquilo, e aí compreender exatamente essa igualdade. Entender, hoje nós não entendemos que nós temos na Terra hoje vários espíritos em estágios de evolução diferentes. Nós já entendemos isso, não entendemos? Se não entendemos, precisamos começar já a refletir sobre isso. E aí a gente vai começar a compreender que naquela época a gente não tinha essa compreensão. Nós realmente achávamos e rotulávamos por causa disso. Hoje a gente já começa a compreender, aí eu já começo a ter uma dimensão melhor de que as pessoas estão cada uma no seu estágio, vivendo aquilo que das suas experiências que trouxeram até hoje. Então, nós todos estamos em quê? Todos estamos num nível igual? Não, não tem ninguém igual ao outro, porque cada um traça a sua trajetória e evolui de acordo com o que cada ser suporta. Então, vamos vivendo e aprendendo e fazendo esse processo de reflexão para que, com o tempo, a gente deixe de rotular as pessoas, assim como devemos não julgar, né? Que, como diz Madre Teresa, quem julga não tem tempo de amar. Temos mais? Temos mais uma. Mas você falando aí, me lembrou uma frase que eu adoro, né? Que no fim do jogo de xadrez, o peão e o rei são guardados na mesma caixinha.
Ótimo. Aí, perfeito. Bom, a pergunta é a seguinte. Paulo vivia pregando aos judeus, gregos e romanos, povos divergentes, ele vivia pregando a povos divergentes as mensagens de Cristo. Quanto maior o desafio, maior era a vontade de convencimento dele. Pergunta é, faltou juízo ou sobrou fé em Paulo? Como encontrar em nossas vidas tamanha motivação? Eu acho que eram as duas coisas, né? Faltava juízo e muita coragem, né? Porque venhamos e convenhamos. Será que por que nós temos emoção e razão em nossas vidas? Pausa para reflexão. Será que se fôssemos usar sempre a razão, nós conseguiríamos viver as experiências que nós precisamos viver? Então, acho que são as duas coisas, na minha opinião. Porque se a gente não tiver um ímpeto, uma coragem, algo que vai, sabe, que exploda dentro da gente em busca daquilo que a gente quer, se for usar só o racional, a gente não vai sair. Se o homem usasse só o racional, lá e vamos voltar lá na evolução, lá atrás, né, nos primórdios aí, se o homem usasse só o raciocínio, ele teria saído da caverna para caçar? Possivelmente não. Qual era o raciocínio dele? E nós vemos isso, engraçado, olha só que coisa que eu lembrei. Quem já viu aqui um filme chamado Os Croods? Alguém já viu? Quem tem filho pequeno já deve ter visto, né? Bruno já viu, aquela já viu, todo mundo. Os Croods tem logo no início, tem um negócio desse aí, de raciocínio total do pai. Ou seja, o pai vivia naquela caverna, tinha ali um mundo pequenininho dele, que era um mundo que ele racionalmente conhecia, e não queria passar daquilo. Por quê? A razão dele não permitia. Ali ele já dominava o método dele. E aí aparece um gaiato, né, que insufla a filha dele para que ela vai viver o quê? Ela vai viver, ela está buscando o quê? Emoção. Não é isso que o filme mostra para a gente? Se lançar. E aí a gente pode associar, já que nesse capítulo se fala, né, de filosofia, Platão escreve lá o mito das cavernas. O que era? Um monte de povo que ficava olhando e compreendia o mundo através de sombras. Só enxergava o mundo preto e branco. É o quê? É a razão pura e simples. E a razão, e a gente vê claramente em todo o processo evolutivo, o processo que eu digo, sabe, aquelas inflexões que acontecem que dá aquele salto, e elas sempre vão ter a razão como impedimento. Vamos pegar já na era moderna. A gente vê aí que quando Einstein chegou com as suas teorias, a academia ria da cara dele. E quem eram os acadêmicos? Os seres racionais, racionalistas. E o que ele usava? Além do raciocínio, esse ímpeto que vem da emoção. Então, assim, nós precisamos de ter a loucura associada ao raciocínio para que a gente consiga alcançar os nossos ideais. Não tem jeito. Mas nós vamos encontrar durante o tempo o equilíbrio. Muitas vezes a gente só é emoção o tempo todo e a gente se lasca, porque a gente não usou o raciocínio. O raciocínio é importante, mas ele não é desassociado. Aí volta lá ao início da nossa palestra, quando nós começamos a falar, né, nós, eu e vocês, sobre as interconexões que existem no conhecimento. Um não exclui o outro, mas um completa o outro. A emoção não pode existir sem a razão, e a razão não pode existir sem a emoção. E é tão bacana isso que até a teoria
materialista, vamos dizer materialista, de conceito de material aqui da Terra, fala lá que no nosso cérebro nós temos 2 hemisférios, que um vai controlar a emoção e o outro vai controlar a emoção. Está aí. A dualidade da vida. Dia e noite. Frio e calor. Chuva, noite e dia. Razão e emoção. Então, assim, voltando à pergunta que originou toda essa fala, é que ele teve as duas coisas. E a gente vai usar isso no nosso dia a dia como? Dosando essa loucura e o pensamento raciocinado. Por que que nós evoluímos intelectualmente e moralmente? Vejam, razão e emoção. Mais perguntas, Jane? As perguntas foram encerradas e a gente não tem mais nenhuma. Então, queridos irmãos de caminhada, vocês que sempre estão aqui todas as sextas-feiras, investindo o seu tempo em conhecimento, digo a vocês que vocês, e nós, eu e todos vocês, nós conseguimos aí, assim como Paulo, passar por várias distrações, vários percalços. Os pais estavam aqui, venhamos e convenhamos, dia de sexta-feira à noite é um dia que todo mundo usa para sair, se divertir, né? E nós estamos aqui nos divertindo em comunhão. Então, nós estamos nesse processo. O que nós estamos buscando aqui? Mudança, conhecimento. Estamos sendo exatamente como Paulo e os apóstolos. Estamos na nossa jornada. Nós estamos a cada sexta-feira, individualmente, não é só no conhecimento que nós estamos visitando várias cidades, aprendemos sobre costumes, mas trazendo isso para o nosso interior, nós estamos a cada dia que a gente se dedica a aprender uma coisa nova, nós estamos nessa viagem que Paulo está fazendo. Nós estamos nos tornando iguais a ele, iguais na busca do conhecimento, iguais na busca de propagar ao mundo aquilo que nós acreditamos que vai fazer bem para todos. De que forma? Eu propago o bem que eu faço à sociedade. É só falando, indo para a praça e pregando? Não. Eu propago isso no dia a dia da mudança do meu comportamento dentro da minha família, dentro da empresa que eu trabalho, dentro do regime social que eu me encontro. Por que as mudanças da sociedade, a sociedade evolui? Porque veio uma nova lei? Não. Porque nós evoluímos individualmente. Essa é a nossa jornada. Essa é a nossa jornada de apóstolos, individualmente. Então, nós somos todos iguais, como diz o título da nossa palestra. Todos iguais, buscando evolução. Somos diferentes porque nós somos espíritos diferentes. Vivemos experiências diferentes, mas somos iguais porque o nosso destino é evoluir. Somos iguais em solo, mas diferentes em características. Somos iguais porque temos o DNA divino, temos a paternidade carimbada em nossas veias espirituais. Mas somos diferentes, porque nós somos sabedores hoje que nós temos a possibilidade, nós não sabemos a nossa origem, mas cada um que pode estar aqui pode ter vindo de um sistema planetário diferente. Somos iguais, não somos? Mas as nossas origens são diferentes. Isso não nos torna separados, não nos torna exclusivos de exclusão, né? Conseguiram, mas nos torna inclusivos. Esse é o nosso futuro. Inclusão. Inclusão de todas as ideias, de respeito, de congregar tudo aquilo que nos cerca.
e não de termos apenas uma única verdade, um único olhar sobre uma verdade, mas entender que existem várias realidades. E o grande, se eu posso dizer barato, o grande bacana disso tudo é exatamente as diferenças. Se fôssemos todos iguais, nós não conseguiríamos evoluir. Assim como na própria filosofia, que é volto a dizer, né, que a gente fala ali, né, que tem lá, Paulo pega duas linhas, duas teorias, você vai pegar o próprio estoicismo, que é assim, o epicurismo eu não conheço muito, mas o estoico eu já li algumas obras. A gente vai ver que dentro do próprio estoicismo, assim como dentro da própria doutrina espírita, ou seja, iguais, mas nós vemos pensamentos diferentes, temos ensinos diferentes. Então, essa diversidade que faz com que a gente se complete. Então, essa é a minha mensagem de hoje, de que são essas diferenças que, na verdade, no fundo, nos tornam iguais. Iguais de buscadores de conhecimento, de melhoria, de aprendizado e, principalmente, da paternidade divina. Que a gente nunca esqueça que esse elemento nos une a todos. Sermos filhos de Deus. E que tenhamos fé em todos os nossos dias, que esse Pai nunca nos desampara. Que lembremos sempre da palavra do filho pródigo, principalmente de quando o pai recebe com alegria aquele filho que se desvirtuou. Essa é a alegria que o pai sente quando a gente volta-se novamente para ele. E é essa mesma alegria que Pedro, Paulo tinham quando eles chegavam, pregavam e eram aceitos. Que não aceitos por serem a verdade deles, mas porque aquilo que eles levavam mudavam a vida das pessoas. Não só o fato de ser Cristo, não era o fato de aceitar a mensagem de Cristo, mas que aquilo que eles pregavam mudavam a vida das pessoas. Que possamos aprender com eles, que as nossas mudanças também impactam na vida nossa e dos outros. Aldomar, você pode fazer a nossa oração final? Então, eu agradeço mais uma vez a todos pela essa companhia, por esse grande auxílio que vocês sempre nos prestam. Agradeço em nome da fraternidade, porque nós temos médiuns, nós temos pessoas que não são médios, né, como a Lu, tem o Marcelo, deixa eu ver mais quem, a Cláudia, enfim, seu Antônio, que não são médiuns da fraternidade, mas estão aqui sempre nos apoiando para que esse espaço que nós temos de bate-papo, nesse espaço que nós temos essa oportunidade de aprendermos um com o outro, ele não se encerre. Então, muito obrigado a todos vocês e obrigado por mais uma vez me ouvirem. Tomar, é com você. Pai, é com muita alegria que estamos aqui hoje. E é com muita alegria que recebemos mais esse conhecimento do nosso amigo Léo e de todos os amigos espirituais. Aprendemos hoje sobre mudança, sobre perseverança, sobre fé, coragem. Conhecimento é importante e demos o primeiro passo. Mas sabemos que a ação é igualmente importante. Que possamos colocar esse conhecimento em prática todos os dias, pois a mudança ela acontece o tempo todo. É uma busca contínua, é um processo contínuo. E pedimos então toda essa coragem, toda essa fé, toda essa perseverança
que vimos, que aprendemos com Paulo e pedimos, Pai, um pouquinho dessa coragem para que possamos continuar o nosso processo evolutivo. Que tenhamos um ótimo final de semana com muita paz, com muita luz, com muito crescimento. Que assim seja.